Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui de novo. Se eu estou aqui de novo é porque eu não falei nenhuma heresia, nenhuma besteira da última vez, né? Então, agradecer ao pastor Igor pelo convite. Como eu falei, é uma alegria estar aqui. Uma igreja viva, uma igreja que está pregando o evangelho, uma igreja que segue adiante. E louvado seja Deus por isso. Mandar um abraço também para o pessoal que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Diretamente também para o pessoal que está lá em Manhumirim, né? Os meus avós postiços, porque ela diz que eu sou neto dela, mas é os avós do pastor Igor, né? Eu fiquei um tempo lá em Manhumirim em 2018 e ela falou que eu era neto dela postiço. Então, se ela falou, quem sou eu para discordar? Minha mãe também mora lá. Obrigado, tá, irmão? Deus abençoe. Então, minha mãe também mora lá. O meu padrasto é pastor dos avós dele, do pastor Igor, e também da mãe do pastor Igor. Então, que Deus abençoe vocês que estão aí em Manhumirim. Que Deus nos abençoe também nós que estamos aqui e que Deus abençoe o mundo inteiro, né? Louvado seja Deus por isso. Um tema muito bacana, buscando o renovo. Irmãos, nós realmente precisamos buscar um renovo. Um renovo para as nossas vidas. Aí a gente pode falar de várias áreas das nossas vidas. Seja no trabalho, na nossa família, ministerial e por aí vai. Mas a verdade é que nós precisamos realmente viver um renovo. Então, que no nome de Jesus, que nós venhamos viver um renovo. Eu estava pensando aqui agora, quando eu estava vindo, né? Choveu bastante hoje, né? Eu não sei se aqui em Duque de Caxias choveu tanto como choveu lá em Irajá. Mas, irmãos, quem aqui pegou essa chuva? Seja no carro, estava no transporte público. Que primeiro de tudo eu queria te parabenizar por você ter conseguido chegar aqui, porque foi uma chuva tremenda, foi uma chuva forte. Eu mesmo estava lá na igreja, né? Eu trabalho lá na primeira igreja Batista de Irajá, e eu estava lá na igreja, e eu, meu Deus do céu, que chuva é essa? Eu falei, como é que eu vou chegar lá em Duque de Caxias? Como é que eu vou chegar lá no Parque Lafayette? E chovendo, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, para essa chuva aí, Senhor, senão eu vou ter que pegar um barco e vou ter que ir remando até Parque Lafayette. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu cheguei, você chegou, e nós sabemos que há uma chuva tremenda que ainda há de vir nas nossas vidas durante esse ano. E falando em chuva, meus irmãos, eu queria até orar por você, por nós, por todos nós aqui, porque eu lembrei de uma história de um irmão, há muito tempo atrás essa história, de um irmão chamado Seu Azevedo. Ele morava no interior do Rio de Janeiro, bem lá no interior, e ele trabalhava como agricultor. E como todo bom agricultor, a renda dele vinha do plantio, vinha ali das verduras, dos frutos e por aí vai. E estava muito tempo em seca, fazia alguns meses que não chovia. E ali toda vez o irmão Azevedo ele orava e tudo mais, até que um dia, em que ele tinha ali plantado, feito ali a semeadura, ele começou a semear, ele reuniu a família na hora da janta, e era uma das últimas jantas que ele tinha uma comida assim dividida, porque já estava acabando a comida. Ele fez uma oração, como ele sempre fazia, mas dessa vez ele foi ousado. Ele falou assim, Senhor, eu também quero te agradecer pela chuva que o Senhor está enviando amanhã de manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa chuva. E ele orou agradecendo pela chuva e começou a orar com muita alegria. E ele falou, em nome de Jesus, amém. E aí o filho dele, que era Irlande de Azevedo, que é um dos maiores pastores que nós tivemos na nossa... Temos, né? Porque ele ainda está vivo. O pastor Irlande de Azevedo, que era filho dele, criança na época, falou assim, pai, como assim o senhor está orando pela chuva? A chuva é só amanhã. Que tipo de oração é essa, pai? Ele falou, filho, nós temos que orar com fé daquilo que o senhor há de fazer. Eles foram dormir. Quando o pastor Irlande acordou, que na época era uma criança, ele foi acordado pelo barulho da chuva que Deus havia mandado. E aí você pode pensar, será que Deus ouviu a oração? Será que foi uma coincidência? Irmãos, eu não acredito em coincidência, não. Eu acredito em Jesuscidência. Mas eu creio que uma oração pode ser ouvida por Deus. Eu creio que a minha e a sua oração pode ser ouvida por Deus. E eu queria agora para nós orarmos pela chuva certa que Deus precisa enviar nas nossas famílias e nas nossas vidas nesse ano de 2022. Eu não sei qual é a tua oração para esse ano de 2022? Mas eu queria te encorajar ainda mais, porque eu sei que você já é uma pessoa encorajada, a orar com mais fé por isso aí que parece muito difícil para esse ano. Eu queria te encorajar, se você pode,
Se você não puder, não tem nenhum problema, continua do jeito que está, mas eu queria te encorajar nós a ajoelharmos e orarmos agora por essa chuva que o Senhor há de enviar nas nossas vidas. Seja na nossa igreja, seja na nossa casa, no nosso trabalho, mas eu queria agora que você orasse por essa situação. Talvez você já tenha orado isso por um tempo, e Deus agora está te lembrando mais uma vez disso. Eu queria que você orasse por isso agora, nesse momento, para que Deus envie a chuva dele no momento certo. Nós vamos orar com fé, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, se tem alguém aqui que está orando agora pela conversão da filha, Deus, em nome de Jesus, abençoe essa mãe, abençoe esse pai. Deus, se tem alguém aqui agora orando pelo seu filho, Deus, em nome de Jesus, vá visitar esse filho agora, em nome de Jesus. Deus, aquela situação complicada no trabalho, aquele chefe que está dando tarefas ou coisas que não tem nada a ver com a função da pessoa, às vezes está só pegando no pé para fazer com que esse funcionário venha sair, para que esse funcionário venha desistir. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse funcionário, que ele continue sendo fiel ao teu nome, que ele continue sendo fiel ao Senhor no seu trabalho. Deus, abençoe a vida de cada um agora. Deus, abençoe a Igreja Batista do Parque Lafayette, que ela venha avançar para a honra e para a glória do teu nome. E Deus, em cada pedido aqui que nós estamos orando, Deus, que nós venhamos orar com fé, que no tempo certo, na hora certa, o Senhor há de agir de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos com fé, no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmo 91. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre aqueles que buscam o renovo no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, buscando o renovo no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos ler o Salmo 91 todo. Eu sei que alguns irmãos já até sabem de cabeça, mas a gente vai ler aí junto. Amém, amém? Se não achou, EBD, Escola Bíblica Dominical. Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a palavra dele em nossos corações. Meus irmãos, eu gosto muito desse salmo, e ele tem falado muito ao meu coração desde setembro de 2021. Ele já tem falado ao meu coração, ele tem me chamado muita atenção, um salmo que foi escrito por Moisés. E o que tem me chamado a atenção nesse salmo? Sobre
habitar no abrigo do Altíssimo, ou habitar no esconderijo do Onipotente, do Todo-Poderoso, estar ali morando no esconderijo do Altíssimo. E quando o pastor Igor falou sobre o tema buscando o renovo, meus irmãos, o melhor lugar para nós buscarmos um renovo é no esconderijo do Altíssimo. E o que é a palavra renovo? Eu fui pesquisar, tive que pesquisar para saber o que é renovo. E eu descobri que renovo é a ideia na questão das plantas, de quando você corta um tronco, você arranca um pedaço daquele tronco para que nasça uma nova planta, uma nova árvore, um novo galho, e por aí vai. E talvez na nossa vida também funcione dessa maneira. Qual maneira? Que nós precisamos arrancar coisas antigas para vivermos coisas novas. Então, se eu quero viver coisas novas em 2022, eu não posso repetir as mesmas atitudes de 2021. Não que as minhas atitudes de 2021 foram erradas, não. Mas eu quero viver coisas novas, então eu preciso fazer coisas novas. Por exemplo, todo ano eu coloco lá uma lista de metas para mim para o ano de 2022. Eu coloquei lá um número de livros que eu quero ler nesse ano. Eu coloquei mais do que eu li no ano passado, porque eu quero me superar, eu quero ver algo novo, eu quero ler novas coisas, eu quero buscar novos livros, eu quero ler coisas novas, eu quero aprender coisas novas. Então, também é assim na nossa vida. Para nós vivermos um renovo de Deus, para nós vivermos um novo de Deus, nós precisamos viver coisas novas, nós precisamos buscar ter atitudes novas. E uma das maiores atitudes que nós precisamos ter é buscar estar no esconderijo do Altíssimo, é buscar estar ali vivendo com o Todo-Poderoso. Por exemplo, a vida de Moisés. Moisés, com 40 anos ele sai do Egito após matar um egípcio, por estar ali maltratando um hebreu, e ele vive dos 40 anos aos 80 anos no deserto, lá onde ele se casa com a esposa dele, junto com o seu sogro Jetro. E ele fica lá cuidando durante 40 anos. Irmãos, durante 40 anos, Moisés ficou vivendo aquela rotina dele normal. Aquela rotina normal. Talvez ele se pegava lembrando do povo dele, dos irmãos dele, da família dele de sangue. Talvez ele lembrava do palácio, dos egípcios. Mas ele continuava vivendo aquela rotina dele, aquela vida. Ele teve um filho, colocou o nome do filho dele, estou agora como estrangeiro numa terra. E aí, ele está aquele o tempo todo até que Deus vem com a sarça ardente e o chama. E Deus o chama para libertar o povo. Moisés ficou 40 anos vivendo ali um tempo que a gente não sabe, entre linhas ali, objetivamente, o que ele fez. Mas nós sabemos que com 80 anos, Moisés começou a viver o novo de Deus. E aí, o que eu aprendo com isso? Que não tem idade para nós vivermos o novo de Deus. Eu posso ser muito novo, ou eu posso já ser muito experiente, mas não há idade para deixar de viver o novo de Deus. Não há as experiências passadas que me atrapalham de viver o novo de Deus. Não são os remorsos, não são as mágoas, não são os traumas que podem parar o agir de Deus e o renovo de Deus sobre a minha vida. E aí Moisés vai, mesmo sendo gago e tendo a sua dificuldade, Deus o levanta e levanta o seu irmão Arão para libertar o povo. E aí agora nós vemos um relato de Moisés sobre esse salmo, sobre tudo aquilo que ele vivenciou. E uma das coisas mais importantes para nós vivermos o renovo, e aí eu queria destacar hoje em 4 pontos, para nós vivermos o renovo, nós precisamos em primeiro lugar ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. Leia comigo o versículo 1 e 2. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Meus irmãos, para nós vivermos um renovo de Deus, para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos ter um relacionamento sincero com Deus. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E eu fiquei pensando, o que significa habitar no abrigo do Altíssimo? E aí, como um bom seminarista, eu fui pesquisar lá no hebraico para ver o que dá essa ideia de abrigo, de habitar. Irmãos, esse sentido de habitar não tem algo a ver com você estar aqui um tempo e depois sair. Por exemplo, alguém aqui mora de aluguel?
Ali no aluguel tem um contrato, ou tem um acordo com a pessoa, tem um tempo. Se acontecer da pessoa que é o proprietário falar, olha, irmão, eu não quero mais que você viva ali na minha casa, o que você vai ter que fazer? Vou ter que sair. É a vida. Tem um amigo meu que aconteceu isso com ele. Ele mora numa casa de família e ele é um rapaz que ele economiza muito bem para poder conseguir cuidar das coisas e ter as coisas que ele tem. Ele trocou de carro e ele teve que economizar tudo certinho para poder trocar de carro. Aí, quando ele trocou de carro, o tio da esposa dele começou a olhar para ele e falar, lá, ele está morando lá na casa da nossa mãe, que no caso é a avó da esposa desse meu amigo, está morando lá na casa da nossa mãe, ele não paga o aluguel e está trocando de carro. Ele está cheio da grana. Aí, o que esse tio falou para esse meu amigo? Olha, a partir de tal, eu quero a casa. Pediu a casa de volta. Qual era a ideia desse tio? Ele queria dar um medo e depois falar para eles poderem pagar um aluguel. Só que eles já estavam morando na casa há 6 anos e nunca pagaram aluguel, porque era um acordo entre a família, entre esse casal e a avó da esposa. Só que esse tio, que é o filho da avó, quis entrar na situação e falar que a casa era dele, só que a casa não era dele. Acabou que ficou um clima chato, e aí esse meu amigo sempre pensou em se mudar, ir para a casa dele, morar no lugar mesmo dele e tudo mais, só que é apertado, ele para comprar uma casa, né? Os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem como é que é para comprar uma casa. E aí, ele ali com aquela situação toda, aí falou para a esposa dele, e agora, o que a gente vai fazer? E a esposa dele falou, vamos procurar uma casa. A gente vai sair de lá. Eles acharam uma casa. Eles deram a entrada no apartamento deles. O apartamento deles vai ficar pronto em maio. Eles vão morar agora na casa nova que eles sempre queriam, que eles queriam já há alguns anos, já estavam orando por isso. E por causa de uma situação contrária, por causa de uma situação que chateou eles, que deixou eles preocupados, eles conseguiram aquilo que eles estavam sonhando, que era a casa própria deles. Eles saíram de um aluguel para poder morar, habitar numa casa que vai ser deles para o resto da vida. Aí ele fica brincando, gente, lá no trabalho, gente, não vou poder sair mais, não dá mais para a gente lanchar, porque eu tenho uma casa de 30 anos para pagar, então não vai dar mais para sair. Aí a gente fala, vamos lá. Ele, não, gente, não dá. Eu estou com uma prestação de 30... Aí ele fala assim mesmo, eu estou com uma prestação de 30 anos agora pela frente. Então, mas ele está feliz. Ele fala isso, mas ele está feliz, porque agora ele tem a casa dele. E aqui no texto, esse sentido de habitar é diferente de alugar. Porque eu não alugo a presença de Deus para passar um final de semana. Eu não alugo a presença de Deus para estar domingo, segunda e terça. Amanhã tem culto, pastor? É quinta? É quinta. E estar depois na quinta. Não. Eu não alugo estar na presença de Deus. Eu não alugo estar ali somente no momento do louvor, ou no momento da palavra, ou no momento do ensino, da evangelização, ou qualquer outra função. Não. Eu não alugo. Eu habito. Moisés está falando daquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, refúgio, lugar de fortaleza, lugar de segurança. Quando nós habitamos em Deus, nós temos segurança, nós temos intimidade com o Pai. E para nós buscarmos um renovo na nossa vida para 2022, nós precisamos ter um relacionamento maior com Deus. Se você já lê 5 capítulos, leia 6. Se você lê 3, leia 4, leia 5. Se você não lê nenhum capítulo da Bíblia, comece a ler 1, comece a ler 2, comece a ler 3, comece a ler a leitura do anual. Tem a leitura anual, pastor? Não. Mas comece a ler a leitura anual, comece a pegar um livro da Bíblia e dê continuidade ali na sequência, e comece a ler a Bíblia, começa a ter uma intimidade ainda maior de oração. Se você já ora 30 minutos, ore 40, se já ora 5, ore 10, 15, e assim por diante. Tenha atitudes novas para viver coisas novas. E é assim também na nossa vida com Deus. Nós precisamos viver algo ainda maior com Deus. Não porque é a nossa obrigação no sentido, não, temos que fazer isso, não, mas é por prazer. É para a gente se relacionar, para a gente conhecer ainda mais o nosso Deus. Então nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E Moisés sabia muito bem o que era habitar no esconderijo do Altíssimo. Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo 33, versículos 17 ao 23. Êxodo 33,
do 17 ao 23. Amém, amém? Diz assim o versículo 17 para frente, no capítulo 33 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meus irmãos, é isso que a gente leu aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está entre as mãos do Senhor, aquele que está ali na fenda da rocha, vendo a glória do Senhor passar, a bondade de Deus passar, proclamando o nome do Senhor, ele estará ali protegido, ele estará ali na fortaleza que é o nosso Senhor, o refúgio que é o nosso Senhor. Então, nós precisamos habitar no abrigo do Altíssimo. Nós precisamos descansar à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E é muito interessante porque Moisés, ele fala com propriedade, ele fala porque ele já vivenciou essa experiência. E aí, meus irmãos, eu queria te fazer uma pergunta com toda a humildade. Quais são as experiências novas que você tem tido com Deus? Não aquilo antigo, mas o novo. Uma vez, tem uma história de uma irmã, que ela é uma irmã muito atuante na igreja. Ela já é uma irmã experiente, de uma certa idade, mas ela atua em quase todas as áreas da igreja. Desde voluntariado no berçário, até liderar a comissão de sucessão pastoral. E ali, no momento, ela já muito experiente, estava tendo um congresso de jovens, e é como se ela estivesse ali na cantina, ali atrás, e o culto aqui rolando. Deus aqui agindo, uma benção, aquele momento de louvor, o momento da palavra abençoadora, e a irmã lá atrás, como se ela estivesse lá atrás, né? Comendo. E aí, um jovenzinho se aproximou dela e falou: ô, minha irmã, tudo bem? Então, é que o culto está lá rolando, a pregação está começando. A senhora não quer entrar, não? Todo aquele jeitinho humilde para falar: irmã, vamos entrar? Sabe aquele jeitinho humilde para falar? Aí a irmã, experiente, falou assim: meu filho, eu estou há 40 anos na igreja. Aí ela começou a falar tudo o que ela já fez. Ela falou: eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Eu não estou precisando não, já estou bem. Aí aquele jovem, depois de ouvir tudo aquilo que ela falou, que ela já fez na igreja, os anos dela na igreja, que ela já leu a Bíblia mais de 30 vezes, aí ele teve uma sacada, virou para ela e falou assim: não, poxa tia, que a jovem é assim, né? Adolescente é assim, não importa quem você seja, ele vai te chamar de tia ou de tia. Ele falou: não, tia, poxa, muito legal aí que a senhora já leu a Bíblia muitas vezes, mas quantas vezes a Bíblia leu o coração da senhora? Vamos entrar lá no culto, vamos cultuar, vamos estar junto. Aí ela tomou aquele box e entrou junto com o irmão, com o adolescente para o culto e foi muito abençoado. O que eu aprendo com isso? Eu não devo me apegar com as histórias do passado, mas eu devo me apegar com aquilo que Deus ainda há de fazer novo na minha vida. Então, em primeiro lugar, para viver um renovo, eu preciso ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, eu preciso entender que o Todo-Poderoso nos livrará das investidas de Satanás. Irmãos, olha que interessante. Como eu falei, esse texto de Salmo 91 relata a vida de Moisés. O versículo 3, ele diz assim: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou da praga mortal, ou ainda da ameaça de destruição. Irmãos, lendo esse texto, caçador, eu me lembro que eles foram caçados, quase literalmente, pelos egípcios, durante a fuga do Mar Vermelho, ou durante todos os 400 anos de opressão que eles viveram. Então a gente vê aqui Moisés falando que o Senhor nos livrará dos nossos inimigos, e no caso, Satanás é o nosso principal inimigo. Ele é o maior inimigo das nossas vidas.
que ele quer roubar, matar e destruir. Depois ele fala aqui, ó, nos livrará do veneno mortal, ou da ameaça de destruição. Qual foi a ameaça de destruição que passou, ou da praga mortal, que passou pelo Egito? Teve as 10 pragas, e teve a morte dos primogênitos, e Deus os livrou disso. Então Moisés estava falando daquilo, relatando, cantando, louvando, adorando a Deus, daquilo que o Senhor fez na vida deles. Versículo 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Então, nas penas, nas asas do Senhor eu encontro refúgio. Nas asas do Senhor eu posso descansar, eu posso estar seguro. E é muito interessante porque lá em Mateus 23, versículo 37, diz assim a palavra de Deus, no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aqui é Jesus falando. Meus irmãos, quem aqui já teve experiência de tentar pegar um pintinho perto da galinha? Quem já teve essa experiência? Ela deixa? Ela fala, não, por favor, menino, pode pegar aqui, pode pegar os meus filhotes. Meu irmão, se você faz isso, ela vira um galo. Ela vem atrás de tu, ela até voa. Ela faz até Kung Fu. Uma vez eu vi uma galinha que ela veio com a pata assim, na minha direção. Eu sai para lá. Porque é a cria dela. Da mesma forma, aqui no versículo 4, fala que ele nos cobrirá com as suas penas. Que no Senhor nós teremos refúgio. A fidelidade dele, do Senhor, será o nosso escudo. No versículo 5 fala que nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. E aí, sabe o que eu me lembro? Da perseguição do Mar Vermelho. Eu me lembro da vitória sobre o povo contra os amalequitas, em que Moisés estava com o seu braço estendido em prol do povo, intercedendo pelo povo, e o povo vencendo. Quando Moisés abaixava o braço, o povo perdia. Então, a gente mostra ali o poder da intercessão, e Moisés relata isso, que nós não precisamos temer o pavor da noite. No versículo 6 fala que nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu me lembro da passagem de Moisés 4, quando o povo está se rebelando contra o Senhor e contra Moisés, e aí Deus envia as serpentes venenosas para matar o povo no acampamento. E aí o povo, como nós, né, que a gente faz alguma besteira, a gente começa a fazer alguma coisa, a gente se arrepende e vai pedir perdão ao Senhor. E está certo, né? É bom a gente fazer isso. E aí o povo fala assim, Moisés, intercede ao nosso favor. E aí Moisés intercede ao favor do povo e Deus fala, faça uma haste, né, como se fosse um pedaço alto, e coloque uma serpente de bronze no alto. Quem olhar para essa serpente de bronze será salvo, será curado, não sofrerá mais do veneno mortal da serpente, da peste sorrateira. E aí todo mundo que olhava era curado, era salvo. Era um apontamento para aquilo que Cristo iria de fazer por nós. Como em próprio João 3,14 fala, que como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, Cristo, o Filho do Homem, seria levantado na cruz. Então, olha como Moisés vai relatando aquilo que ele vivenciou, os livramentos que ele vivenciou. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Eu me lembro do acontecimento da Páscoa, quando o povo de Deus, os judeus, os hebreus, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e ali o anjo da morte não passou na casa deles, mas visitou a casa dos egípcios. Eles começaram a andar, saindo do Egito, levando os ouros, levando as coisas, e andando pelo povo, e vendo todo mundo com seus filhos mortos. 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas o povo não foi atingido. Olha as experiências de livramento de Moisés. Mas eu te pergunto, isso foi o que Moisés viveu. Mas o que você viveu? Quais são as suas experiências com Deus? Quais são os livramentos que Deus tem te dado? Meu irmão, eu posso ter certeza que Deus já te deu alguns livramentos esse dia, hoje. Eu tenho um tio meu, eu fui almoçar hoje na casa dele, que ele tem apneia. É apneia? Acho que é apneia, né? Que é aquela que a pessoa para de respirar quando está dormindo. É apneia, né? E ali
ele, com essa apneia, ele estava sentado no sofá, ele tentando puxar o ar, e a gente olhando, e ele dorme fácil. Ele pode estar conversando aqui, do nada ele faz assim, ó, e dorme, em menos de 1 minuto. E ali ele estava com aquela apneia puxando, aí minha tia, olha lá, de novo. Aí ele foi e conseguiu respirar. Irmãos, aí minha tia fala que fez um teste lá nele, falou que o cérebro dele acordou durante uma noite de sono mais de 300 vezes. Eu não sei se isso é muito ou pouco, eu acho que é muito até demais. E porque ele tem essa apneia. Aí eu brinquei com a minha tia, olha lá, tia, o meu tio está dando trabalho para muitos anjos. Porque ela vai morrer, acorda o cérebro. Porque senão para de respirar. Irmãos, ele dá trabalho, mas quantos trabalhos nós também damos para o Senhor cuidar de nós e nos livrar das investidas de Satanás? Mas eu quero te dizer que você terá batalhas espirituais nesse ano. Que você terá guerras, lutas, e não tem como você ficar neutro. Não tem como você se esconder de um lado. Você vai participar dessa batalha. Agora a pergunta é, você vai se preparar ou você não vai se preparar? Então, vamos se preparar para a batalha espiritual. Porque para viver o renovo de Deus, nós precisamos ter um relacionamento, estarmos preparados e nos fortalecermos no Senhor. Em último lugar, no versículo 14 a 16, fala que ele resgatará e responderá. Fala assim, ó, é Deus falando agora. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, nós precisamos amar a Deus incondicionalmente. Do versículo 9 ao 13, a gente lê que se nós fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, nenhum mal chegará à nossa tenda. Irmãos, essa é uma palavra que nós temos que guardar nos nossos corações. Quando eu faço do Senhor, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal vai chegar na minha casa. Nenhum mal vai chegar na tua casa. Isso aqui não é superstição, não. Isso é a palavra de Deus. O mal não vai encontrar lugar na tua casa. E é interessante que no versículo 13 ele fala que eu e você, pisaremos o leão forte e a cobra. E aí eu lembro de 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro fala que o diabo fica como um leão, rugindo, como a quem possa tragar, a quem possa devorar. Como um leão. Ele não é leão, ele quer ser um leão. No grego fala um leãozinho. É como se fosse um gatinho. Enquanto Jesus dá aquele rugido do leão da tribo de Judá, o diabo dá aquele caidinho. Sabe por quê? Porque ele não é o leão. Ele é um leãozinho. E a Bíblia fala que quando eu estou firme no Senhor, quando eu faço do Senhor o meu abrigo, eu vou pisar no leão e eu vou pisar na serpente. Então nós vamos, junto com Jesus, esmagar a cabeça de Satanás. Amém? Satanás não tem poder sobre a tua vida, meu irmão. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você já é salvo em Jesus Cristo, se você já entregou a sua vida para Jesus. E sabe, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu conheço a Jesus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, olha o que ele fala para mim. Porque ele, o meu servo, me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Irmãos, uma coisa é a gente ouvir falar de Deus. Eu conheço. Não, eu sei quem é Deus, ele mandou Jesus. Não, outra coisa é conhecer Jesus, de conhecê-lo intimamente, de ter um relacionamento com ele. E eu queria te perguntar, você tem um relacionamento com Deus? Você conhece a Deus de ver, no sentido de ter um relacionamento, não de ver literalmente? Ou você conhece de ouvir falar? Você conhece pela fé do seu pai, pela fé da sua mãe, pela fé dos seus amigos, pelo que a internet fala para você, para o que o TikTok, o Instagram, ou qualquer outra rede social fala para você, ou do que o pastor fala, o seu amigo fala, ou você conhece de ter um relacionamento com ele? Porque quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu leio a palavra dele.
Porque a palavra é a voz de Deus que fala diretamente ao meu coração e ministra ao meu coração. E eu preciso, nós somos, e eu sou também, faminto pela a palavra de Deus. A minha alma e a tua alma necessita da palavra de Deus. Irmãos, quem aqui já ficou um dia inteiro sem comer nada? Seja por jejum, por propósito ou qualquer outra coisa. Irmãos, é sinistro. Não é complicado ficar um dia sem comer nada? Irmãos, um dia eu fiquei um dia inteiro sem comer nada em jejum. Irmãos, quando deu meia-noite, o que eu via pela frente era comida. E o mais interessante, durante o dia, a minha mãe preparou um empadão. Então eu estava de jejum e o cheiro do empadão empesteando o meu quarto. Falei, a minha mãe que diz que me ama fazendo isso contra mim. Mas no final do dia eu fui provar aquele empadão. E às vezes, irmãos, a gente fica alguns dias sem se alimentar da palavra, sem alimentar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria te encorajar, para você viver um renovo de Deus, você precisa conhecê-lo intimamente. Porque quando nós clamarmos, Ele irá nos responder. E na adversidade, Ele estará conosco. É muito interessante, irmãos, porque eu já estou finalizando. Deus não fala que Ele vai nos livrar da adversidade. Ele fala que estará conosco. Então, quando eu falo que o mal não chegará na tua casa, eu não estou falando que o mal não tentará. Ele vai tentar. Ele vai querer chegar na tua casa e na minha casa. Mas ele não vai conseguir, por causa do Todo-Poderoso, por causa de quem nós servimos, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque a nossa casa está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Na nossa casa não vai entrar o ministério da pilha. Qual é o ministério da pilha? É querer ficar pilhando o nosso cônjuge ou nossos filhos com coisas que não abençoam. É falar palavras de maldição. Por exemplo, minha casa é um inferno. Não, irmão, sua casa não é um inferno. Mesmo que sua casa está passando por momentos de luta, ela não é um inferno. A sua casa vai ser bênção no nome de Jesus. Então, o Senhor vai estar conosco na adversidade. Ele vai estar contigo. Eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele pede uma cura a Deus. Ele roga 3 vezes. E qual é a resposta do Senhor? A minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo fala, quando eu sou fraco, é que sou forte. Então me gloriarei ainda mais na minha fraqueza. Irmãos, Paulo queria uma cura. E o que ele recebeu? Uma aproximação da graça do Senhor. Às vezes, irmãos, você quer uma cura ou alguma situação que você quer uma resposta do seu jeito. Talvez o teu jeito não é o jeito de Deus. E quando Deus responder, nós precisamos entender que é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor que a nossa. Mas é muito melhor que a nossa mesmo. E por último, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queria chamar o irmão do teclado para fazer aquele fundinho bacana, top. É você mesmo, meu irmão. Tu é o cara. Irmãos, Deus dará vida longa para aqueles que querem conhecê-lo, para aqueles que querem ter um relacionamento com Ele, para aqueles que querem viver um novo, um renovo, cortar a velha vida, cortar as velhas coisas e viver uma nova coisa. E fala que nos mostrará a salvação. Irmãos, eu queria te fazer um desafio. Pastor, eu vou te pedir liberdade aqui. Nem combinei nada contigo, mas eu vou te pedir a liberdade. Eu queria te incentivar a você mostrar a salvação para alguém no ano de 2022. E eu queria te encorajar com uma história de um livro que eu li, do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. No final do livro, ele relata que o pai dele foi um grande evangelista. O pai dele foi um grande implantador de igrejas. Grande implantador, em vários países. E no final da vida dele, ele teve uma doença degenerativa. E nos últimos meses, ele já não falava mais e já não andava mais, só vivia acamado. E um dia desse, quando ele estava na casa do pai, o Rick Warren estava na casa do seu pai, lá com a família e tudo mais. Ele estava na sala e aí a esposa do Rick Warren foi até o quarto, porque ouviu o pai dele, o sogro, né, bagunçando algumas coisas. E aí ele estava meio agitado, querendo levantar. E aí ela se aproximou e chamou também o pastor Rick Warren, ele também se aproximou, foi correndo. E o pai estava repetindo várias vezes, mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. E o Rick Warren relata no livro que ele ficou durante horas
falando isso, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Aí o filho foi, orou, chorou, agradecendo ao Deus pela fé do pai, pela vida do pai. E aí o pai virou para o filho, que é o pastor Rick, olha e falou assim: filho, Rick, ganhe mais um para Jesus, leve mais um para Jesus, leve mais um para Jesus. E o filho pegou aquilo como uma flecha ao seu coração. E eu peguei isso como uma flecha ao meu coração. E eu quero levar mais um para Jesus. E eu queria te encorajar a levar mais um para Jesus. Irmãos, independente do quantos você já levou, tem mais pessoas necessitando. Tem mais pessoas. Irmãos, talvez você não seja um Pedro, um apóstolo Pedro, mas você seja um irmão André. Sabe qual era o ministério de André? Apresentar pessoas para Jesus. Ele apresentou Pedro para Jesus. Pode ler lá em João 1 depois. Ele apresenta Pedro para Jesus. Ele apresenta o menino que ia multiplicar, que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, é André que leva. Os fenícios e os gregos no livro de Lucas, é André que apresenta. O ministério de André era apresentar, levar pessoas até Jesus. Tenha um ministério igual ao do André. Leve pessoas até Jesus. Para finalizar, meu irmão, para te encorajar ainda mais, tem um livro que o pastor Igor tem, que é Multiplicando Discípulos, pastor. Que no início do livro conta a história do Edward Kimball, que ele queria tirar a garotada da Inglaterra que estava na marginalidade, estava começando a ficar deriva. Ele começou a escola bíblica dominical, com garotos da rua, que não eram crentes. E ali um garoto se converteu. Qual era o nome desse garoto? Dwight L. Moody, um dos maiores evangelistas. E na época, esse Edward Kimball não dava nada para ele. Não dava nada. Era só mais um caipira, quando ele escreve lá no livro. Era um garoto meio caipira. E se torna um dos maiores evangelistas. Esse Dwight Moody fez vários discípulos. E desses discípulos foram fazendo outros discípulos. Aquilo que começou na Inglaterra foi para os Estados Unidos. E discípulos foram fazendo discípulos, levando mais pessoas para Jesus. Até que um dia, um pregador numa cidade pequena, conhecido como o evangelista cowboy, ele pregou e um adolescente se converteu. Esse adolescente era o Billy Graham. E o Billy Graham, você sabe o que ele fez aí? Começou tudo com uma escola bíblica dominical, tudo com ensino, tudo com discipulado. Meus irmãos, eu queria te encorajar a você levar mais um para Jesus. E eu queria orar agora com você, antes da gente louvar a Deus. Antes da gente louvar a Deus, eu queria orar com você. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Irmãos, como eu falei, eu morei em Manhumirim. E a minha casa, a minha janela, estava para um monte. E todos os dias, vaquinhas e bezerros passavam nesse monte. Até que num domingo, antes de eu ir para o culto, eu vi a vaquinha mãe indo com seus bezerros. E depois ela voltou para casa. Durante algumas vezes, na verdade, ela fez isso. Uma vez, tinha um bezerro lá que sempre ficava atrás da mãe, meio que como chefe da galera, ele ia seguindo ela. E tinha um último bezerro que era sempre o mais avoado. Teve um dia que foi esse bezerro que ficava atrás da mãe, guiando os outros bezerros. E esse bezerro avoado, ele estava mais lá atrás. Eu vi o momento que os bezerros foram embora e faltou ele. Eu falei, tá faltando um. Quando eu estava indo me arrumar para ir para a igreja, eu vi aquele bezerro berrando. E ele estava sozinho lá. Só que o caminho era simples, meus irmãos. Era só ele seguir para frente. Mas ele era um bezerro e ele não sabia o caminho. Irmãos, ele ficou perdido. E eu lembro que durante 3 dias, dava para ouvir a vaquinha mugindo lá do curralzinho deles. Mas aí, nesse 4º dia, olha que interessante, no 4º dia, eu vi a vaquinha que tinha sido solta, voltando com esse bezerrinho todo sujo para casa. Ele estava todo sujo. Eu lembro que ele estava assim, correndo em volta dela, e ela guiando ele até em casa. E aí Deus ministrou no meu coração. Lucas, tem muitas pessoas que são como esse bezerro. Vão, esquecem o caminho, olham para a direita, olham para a esquerda, se perdem. Só que às vezes eu mando alguém mais experiente. Eu envio alguém para levar e mostrar o caminho de volta. Eu apareço e eu guio eles de volta para minha casa. E eu queria te convidar. Talvez hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus.
É o dia de você conhecer Jesus, de ter um relacionamento, não pelo que as pessoas falam. E eu queria te fazer esse convite. A igreja está com os olhos fechados, a igreja está de cabeça baixa. Se você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, se você quer habitar e ter um relacionamento com o Senhor, eu queria te encorajar. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer viver um novo, para de ficar agarrado com os traumas, para de ficar agarrado com o rancor, com as mágoas do passado. Jesus tem algo novo sobre a tua vida. Se você quer viver algo novo com Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus e nunca fez isso, eu queria pedir para você levantar uma das suas mãos, assim, bem rápido, para eu orar com você. Ninguém está vendo. Alguém quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim bem rápido. Eu tenho um segundo convite. Você que está afastado, afastada, está que nem esse bezerro, perdido. Eu quero te chamar de volta. Eu quero te chamar de volta para abrigar no esconderijo do Altíssimo. Você que está afastado ou afastada e quer voltar para Jesus hoje, volta para Jesus antes que Ele volte para você. Levanta uma das suas mãos para nós orarmos por você. Se você quer tomar essa decisão de voltar para Jesus, levanta uma das suas mãos bem alto. A igreja está com os olhos fechados, cabeça baixa. É só você e Deus agora nesse momento. Se você está sentindo o seu coração aí pegar fogo, mas será que tem alguém batendo no seu coração? É Jesus batendo, falando assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Alguém quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus? Levanta uma das suas mãos que nós vamos orar. Amém? Vamos então agora. Eu queria te fazer esse desafio de mais um para Jesus. Se você quer viver esse desafio no ano de 2022, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Se você quer viver esse ano, esse desafio de 2022, eu queria te encorajar a você ficar em pé se você quer viver esse desafio de levar mais um para Jesus. Apresentar uma pessoa para Jesus. É só você e Deus. Se você quer ver esse desafio, coloque-se de pé que a gente vai louvar a Deus agora. Vamos louvar?